Sexta-feira da Paixão do Senhor. No início deste dia e nesta celebração, somos convidados a contemplar o mistério da cruz, que nos leva a reviver a dolorosa paixão do Senhor. A liturgia deste dia nos convida a contemplar o ápice do amor de Deus por nós na cruz de seu Filho. A exemplo de Maria e do discípulo amado, estejamos nós também junto ao Senhor, demonstrando assim nosso amor por Ele. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-vos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Quem, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao ver, tão desfigurada ela estava, e não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca.
é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Tornei-me como um vaso espedaçado. Oh, Pai,
fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna por todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam:
a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te dizem isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo.
se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o que dizes? Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Não existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terás autoridades alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse.
rei dos judeus. Pilato respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, um para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse: Mulher, este é o teu filho? Depois disse aos discípulos: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos a acolheram consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, o envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimo Dom Pedro Luiz, bispo de nossa diocese, Padre Cláudio, Padre Ézio, queridos diáconos, irmãos e irmãs que nos auxiliam nesta celebração. Também a todos vocês que nos acompanham pela página da Catedral, que nos acompanham pela página da Igreja na mídia. Assim como dividiram entre os soldados as vestes de Jesus, dividiram também as homilias, e coube a mim fazer essa pequena reflexão no dia de hoje. Então, elenco aqui alguns pontos que certamente devem nos ajudar a rezar neste momento. Primeiro, continuamos na hora de Jesus. Na celebração de ontem já ouvimos dizer que tinha chegado a hora de passar para o Pai, mas também a hora de amar os seus até o fim. Estamos ainda na hora de Jesus. Ele mostra o tamanho do seu amor por cada um dos seus discípulos. Mostra o tamanho do seu amor por cada um de nós. É a hora que Jesus testemunha o seu amor pela humanidade de um modo mais intenso, a hora da cruz. Mas também a hora de consumar plenamente a vontade do Pai. Quando Jesus se encontra lá com a samaritana, e os discípulos depois perguntam, falam, mestre, trouxemos alimento. Ele diz, eu tenho outro alimento. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me ama. E agora que Jesus mostra até que ponto ele está disposto a cumprir a vontade do Pai. Por amor aos homens, ele se entrega na cruz. Por amor ao Pai, ele se entrega na cruz. Depois, o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus estava no jardim. Isso nos remete a um outro jardim. Na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, quando vemos da criação do homem e da mulher, diz que Adão também estava no jardim, o jardim do Éden. Podemos dizer que toda a história da humanidade agora pende entre dois jardins. É necessário olharmos para ver o que aconteceu um e o que acontece em outro de modo muito maior. Lá no jardim do Éden temos a primeira criação. E podemos dizer que no jardim da agonia temos a nova criação que Cristo nos oferece. No jardim do Éden, Adão pecou. No jardim do Getsemane, onde Nosso Senhor se encontra, Jesus assume o pecado da humanidade. Lá naquele primeiro jardim, o homem se torna desobediente. Agora que Cristo proclama sua vontade em obedecer ao Pai. Se lá o homem cedeu à tentação de se fazer como Deus, de buscar ser algo que não lhe cabe, agora que Jesus diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A desobediência que causou tanto mal lá no início, eu quero agora vencer através da minha obediência. No primeiro jardim, Adão, após pecar, sem vergonha, diz que Deus pergunta, Adão, onde está? E Adão está escondido, atrás de um arbusto. Adão, por que você se esconde? Pergunta a Deus. E Adão diz, Senhor, estamos nus. E então Deus vai questionar Adão, perguntando, como você sabe que está nu? Por acaso fez o que não devia fazer? Desobedeceu a mim? Adão está escondido, vergonha do seu pecado. Mas agora no jardim do Getsemane, Jesus não tem vergonha de Deus. Se pegamos um outro evangelho, vai dizer que Jesus reza, mas reza com tanta intensidade que mostra ao Pai toda a sua angústia. Ele não tem vergonha de Deus. Ele pode mostrar ao Pai tudo aquilo que ele traz no coração. E mais, não é simplesmente a angústia dele que ele mostra ao Pai. Ele mostra naquela hora a angústia de toda a humanidade, a angústia de todo ser humano que sofre sob o peso do pecado. Adão se escondeu com vergonha do pecado. Jesus assume o pecado e diz, Pai, eis o que eu oferto ao Senhor. A angústia, o sofrimento, a morte que o pecado gera na vida de cada ser humano. Depois diz, podemos dizer não, que lá atrás, Adão, por conta do fruto de uma árvore, perdeu o paraíso. Perdeu a graça de estar na presença de Deus, de poder olhar Deus no rosto e tratar a Ele como amigo. Mas agora, no jardim do Getsemane, no jardim da agonia,
Jesus Cristo vai abraçar uma outra árvore. E pelo fruto desta árvore, pelo fruto do lenho da cruz, podemos agora olhar para Deus. Não como um juiz severo, mas como aquele Pai amoroso, misericordioso, que acolhe o filho que volta, que acolhe a enfermidade causada pelo pecado, que acolhe a humanidade que chora diante do fardo que carrega. Quando Jesus sai do jardim, começa então o seu caminho rumo ao Calvário. Neste caminho, Jesus se encontra com dois homens, de tantas pessoas, aliás, que ele se encontra, que quero destacar dois homens que estão no caminho de Jesus. Um deles, bem conhecido nosso, bem conhecido de Jesus, é Pedro. Jesus, no caminho do Calvário, logo no início do seu julgamento, vai encontrar-se com Pedro. Pedro para nós é também uma imagem nossa. Em Pedro nós reconhecemos todo o heroísmo que surge no começo do discipulado. Ah, aquele homem firme, mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mestre, é bom estarmos juntos. Mestre, não vou deixar que mal nenhum te aconteça, e pega na espada e vai para cima de um soldado. Vemos todo o heroísmo do discípulo, mas que agora se torna pouco. Ele caminha meio que escondido entre os homens e as mulheres que acompanham esse momento. E quando perguntam a ele: você não é um dos discípulos desse tal de Jesus? Não. Você não conhece ele? Não, nunca vi. Peraí, você não é do grupo deles? Não. Você não é galileu também? Todo o heroísmo de Pedro, diante da angústia que agora se cortina diante dele, se torna covardia. Também pode ser imagem da nossa covardia diante da nossa vida de fé muitas vezes. Como é fácil professar a fé quando as coisas estão todas tranquilas. Ah, quando a vida vai bem, todos os meus amigos estão ao meu redor, a situação econômica está em paz, no trabalho está tudo ok. Como é bonito professar a fé quando a igreja está cheia. Meus queridos, como é difícil manter-se firme na fé quando nos deparamos com uma igreja vazia, quando nos deparamos diante de uma doença que tem causado tanta dor e sofrimento. Como é difícil manter a fé quando, assim como Pedro, nos vemos diante de uma grande escuridão. Pedro é a imagem nossa. Nele podemos ver essa realidade do homem e da mulher que quer ser discípulo, mas que diante do sofrimento e da angústia corre o risco de negar a fé, corre o risco de negar também o Cristo. Mas em Pedro temos ainda uma outra imagem, e essa nos consola. Nós podemos encontrar em Pedro aquela intimidade bonita e profunda com Cristo, que gera a conversão depois do pecado. Se buscarmos lá no Evangelho de São Lucas, veremos que Pedro vai acompanhando todos os primeiros passos de Jesus durante o seu julgamento, e diz que depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus olha para Pedro. Pedro sente-se olhado, diz São Lucas narra, Jesus olhou, fixou o olhar em Pedro, olhou com atenção para Pedro, olhou a alma, o coração de Pedro, e diz que Pedro chorou amargamente. É sinal da humanidade, a imagem de cada um de nós, que tantas vezes, depois de nossos pecados, nos colocamos diante de Cristo e choramos amargamente. Quantos de nós já podemos chorar diante do Padre na hora da confissão? Quantos de nós já choramos diante do Santíssimo Sacramento, pedindo perdão a Deus por tantas coisas? Quantos de nós já choramos olhando para a cruz de Cristo e reconhecendo todo o mal que existe em nossas vidas, pedindo a Ele a graça da conversão? Pedro é a imagem dessa intimidade bonita com Cristo, que faz com que a gente sinta a dor de nossos pecados, sinta o arrependimento de cada um deles, e que também faz com que a gente chore amargamente, porque temos o amor de Cristo. Mas no amargo do choro existe também o consolo, o perdão. O outro homem que Jesus encontra neste caminho é Pilatos, o grande Pilatos. Pilatos é aqui a imagem da sabedoria, do poder humano. Ele diz: olha, se você soubesse, eu tenho poder para te dar a vida ou para te crucificar. É a imagem do poder humano.
É a imagem da sabedoria no mundo, mas que diante do mistério da cruz. Quando Pilatos fala que tem poder sobre a vida de Cristo, Jesus diz: não, você não tem poder algum. Você não tem autoridade alguma se não tivesse discipulado. Jesus vai dizer: não é você que toma a minha vida, sou eu que a entrego livremente. O poder que Pilatos exerce sobre todo o povo não se aplica a Jesus. É um homem sábio que conhece a cultura daquele povo, se orgulha de ser cidadão romano, mas que agora vai perguntar a Jesus: o que é a verdade? Pilatos está diante da própria verdade. Jesus é a verdade, mas ele não reconhece. É a imagem do mundo que se orgulha da sua sabedoria, mas que não sabe reconhecer no Cristo aquela sabedoria divina que excede em tudo a sabedoria humana, que não consegue reconhecer em Cristo aquela verdade que transforma a nossa vivência. Pilatos também vai fazer uma outra pergunta a Jesus: de onde és tu? Ele sabe muito bem de onde Jesus é, sabe que é Galileu. Os chefes da lei tinham acabado de denunciar Jesus, dito de onde ele vinha, o que ele fazia, o que ele ensinava. Pilatos já tinha ouvido, digamos, várias pregações a respeito de Jesus Cristo, mas agora ele perguntava: de onde és tu? Quem és tu? Que diante da minha autoridade não se rebaixa, que diante do meu suposto poder não se dobra, mas permanece firme. Queridos, a sabedoria humana diante desta pandemia, o poder humano diante desta pandemia se mostrou. Países que se consideravam grandes se veem tão fragilizados. A confiança que colocávamos na economia viu que não serve para nada. A ciência humana que tanta coisa conseguiu de boa para nós se vê agora correndo contra o tempo em busca de uma cura. Diante do mistério da dor e do sofrimento, o poder e a sabedoria humana não servem para nada muitas vezes. Mas agora Jesus permanece firme. O poder e a sabedoria que vem de Deus é que nos faz também permanecer firmes no dia de hoje. Podemos olhar para a dor, podemos olhar para o sofrimento e dizer que lá adiante existe algo a mais. Não é em vão aquilo que enfrentamos, não caminhamos sozinhos. Por fim, chegamos agora na hora da cruz. Jesus toma o madeiro, sobe o Monte Calvário, é despojado de suas vestes, é preso a uma cruz. As mãos e os pés de nosso querido Redentor agora são feridos de um modo mais intenso. Ouvimos também que ele tem o seu lado aberto. Do lado aberto de Cristo jorra sangue e água. Imagem da Eucaristia, imagem do batismo, imagem da igreja que agora nasce do coração aberto e traspassado por Nosso Senhor. Mas diante da morte de Cristo, ou melhor, diante da cruz, devemos perguntar: o que é que temos agora diante de nossos olhos? O que contemplamos? Alguns podem dizer: contemplamos um Deus impotente, um Deus que não foi capaz de descer da cruz, um Deus que não foi capaz de fazer algo para salvar seu filho. Muitos talvez olhem e vejam simplesmente a impotência de Deus. Outros talvez digam: o triunfo da morte. Aquele que ressuscitou Lázaro não foi capaz de salvar a própria vida. Aquele que curou muitos enfermos não foi capaz de curar as próprias feridas. Mas, queridos, aqui devemos escutar a primeira leitura, que o profeta Isaías vai dizer de um modo tão profundo: por suas feridas. As feridas de Cristo na cruz servem agora de remédio para a ferida da humanidade. Por suas chagas seremos salvos. Temos agora diante de nossos olhos não o mistério da morte, mas o mistério do amor. Do amor que é não só tão forte quanto a morte, como canta o livro dos Cânticos, mas um amor que é mais forte do que a morte. Um amor que envolve a morte, nos dá um novo horizonte. Diante de nossos olhos encontra-se o maior gesto de amor já realizado por alguém.
diante de nossos olhos se descortina o amor de Deus por toda a humanidade. E, queridos, não tenhamos medo da cruz. Sigamos firmes, pois sabemos que com Deus a vida não morre jamais. Amém. Certos de que Jesus Cristo veio realizar a salvação para todos, e atentos às diferentes necessidades do mundo e da igreja, elevemos a Deus a nossa oração. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade que ela projeta por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre vosso nome por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Pedro Luiz, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que criem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido,
velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado só em vós, achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos a Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abre as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. E vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da ressurreição. Venha vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.